A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Della Polla, na 15ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Luzes do Amanhecer. O nosso desejo de plena paz. A temática nos convida a uma valiosa reflexão. Se tomarmos, por exemplo, o ato do amanhecer, o fenômeno natural que se processa e se repete desde tanto tempo, que vai desde uma noite que insiste em ficar, a inexorável plenitude da manhã. Este fenômeno que tem um ponto de partida neste lusco-fusco, em que os raios determinantes e determinados a permanecer, porque a finalidade é a plenitude da manhã, estão chegando, mas ainda remanesce com força a existência da noite que se estabeleceu. Do fenômeno natural, isso acontece mais ou menos, dependendo de região para região, muito cedo. Também é já nos dizer que quanto mais cedo acordarmos, tanto melhor. Mas o fenômeno em si nos convida a refletir. Num primeiro momento, sobre esta inexorável chegada, que é a lei do progresso. O progresso se dará não exatamente porque concordemos com ele, porque entendamos que assim deve ser. Se o fizermos, tornarmos-nos instrumentos dele, mas ele se dará, porque é uma lei. É a lei divina, numa das suas facetas. E ele se dará na sua complexidade, na sua completude. Porque há um momento do seu desenvolvimento que se expressa apenas uma de suas facetas, que é o chamado progresso intelectual, que não necessariamente brinda a todos ou permite a todos o acesso aos seus benefícios, às suas realizações. E, não obstante elas estejam postas, estejam ali, não necessariamente todos venhamos a usufruí-la. Porque está faltando, neste conceito de progresso, a outra área, que é aquilo que nós vamos chamar de progresso moral. É quando chega o progresso moral, que também se dá dentro do indivíduo como o outro, porque o outro é resultado do intelecto do indivíduo, das suas realizações, mas indiscutivelmente é mais fácil de se fazer essas conquistas. O campo da inteligência racional, ele é mais fácil de ser conquistado por nós outros. Não quer dizer que seja fácil. Em comparação ao campo que se diz do progresso moral. Mas, indiscutivelmente, é este campo, ou esta área, ou este espaço interno do psiquismo, que vai permitir que tudo aquilo que já foi construído pelo seu irmão, o progresso intelectual, seja aproveitado, vivenciado,
chegue a todas as mãos, a todos os corações, a todos os indivíduos, a todos os elementos da vida, porque vai atingir inclusive os irracionais, quando soubermos que de alguma forma nós estamos todos interconectados. É este desenvolvimento do campo moral, ou do progresso moral, que nos vai auxiliar a exigir-nos posturas e atitudes que permitam, que auxiliem, com que todas as facilidades já criadas, já construídas, já geradas pelo avanço do intelecto e que são notáveis, atinjam a todas as criaturas, independente de qualquer situação em que elas se encontrem, inclusive quando, no desvio do percurso, no acidente do percurso, estejam no transvio do próprio processo do progresso. Porque ainda aí, e principalmente talvez aí, é que o progresso moral vai permitir com que nós construamos ferramentas para que todos aqueles mecanismos de facilitação da vida possam também convidar esse distraído, este adormecido, este transviado que seja do processo da vida, para que se incorpore a ele. Num primeiro momento, sem dúvida, com uma metodologia mais firme, porque a educação vai se beneficiar e vai se utilizar da ferramenta que for necessária, considerando o educando. Por isso que, sem conhecer o educando, não se pode fazer plano de aula. Porque o plano de aula é uma decorrência lógica de quem é o aluno. Porque a metodologia precisa ser para ele. E mesmo que num primeiro momento, em considerando esse aluno mais difícil, a metodologia tenha que ser mais firme, nós diríamos na nossa visão mais acanhada e sempre muito superficial, mais dura, para que, em decorrência do próprio crescimento dele, da sua própria caminhada, a metodologia também possa ir se modificando. Mas o que é fundamental é que não o abandonemos, não o excluamos. O que vai permitir isso, o que tem facultado-nos ir buscar este processo de inclusão real, não de faz de conta, em que apenas nós escrevemos e nos satisfazemos porque está escrita, mas vamos em busca das ferramentas, dos instrumentos, dos recursos para efetivar o valor que está protegido na norma. Sim, escrever uma norma é altamente importante, porque houve um tempo na humanidade em que a vontade e a lei era eu, o mandante. E hoje nós já temos as condições e o crescimento moral para poder ver protegido e defendido nossos ideais e nossos valores e regras que inclusive o mandante tem que se submeter. Então é apreciável ter podido escrever. Quando o direito se constitui em códigos, em constituições, é um grande avanço na história da humanidade. Mas não é tudo, porque precisa das mãos e dos braços daqueles que são os componentes daquela sociedade para que isso se efetive. Então a questão hoje, embora tenhamos um alto nível de progresso nos compostos legislativos, nos instrumentos legislativos, e que bom que o temos um novo desafio, que é o progresso moral, que vai fazer com que cada um de nós que somos membros dessa sociedade assumamos a parcela que nos caiba, de acordo com a função que assumimos neste contexto social, para galgar os recursos, custear a eficácia dessa regra. E aí então nós teremos uma inclusão social. Então, esta área do progresso intelectual
que foi lograda apenas, vem apresentando resultados razoáveis para excelentes. E nós, passo a passo, estamos sendo convidados e vamos também desenvolvendo aquilo que combinamos chamar de progresso moral. E é quando esses dois espaços se encontrarem no mesmo nível de excelência, é óbvio, não abaixo, mas acima, que nós teremos então essa sociedade justa, essa sociedade sonhada, essa sociedade necessária, essa sociedade merecida, porque afinal nós somos filhos do dono da vida e não podemos nos satisfazer com nada menos que isso. Agora, evidentemente que neste caminhar, e a lucidez do codificador não deixou despercebido ao tratar da lei do progresso, se a ausência do segundo campo, ou do crescimento do segundo campo, em não darmos conta da importância de nos tornarmos instrumentos facilitadores da vida, operários da vida, poderia obstar o progresso. Sim, porque em não tendo este campo da ética, da sensibilidade moral desenvolvido para enxergar o outro, e não só a egolatria das satisfações, dos seus quereres, das suas vontades, com V minúsculo, pode resultar em danos individuais e sociais muito graves, que é o contexto que ainda de alguma forma remanesce nesta noite que insiste em ficar, e que nós consentimos que fique. Pode então ser obstado o progresso? É a questão 781. Tem o homem o poder de obstar o progresso? E os espíritos codificadores, a serviço do Cristo, não poderiam deixar de esclarecer. Obstar, não. Estamos dizendo a nossa maneira. Mas colocar peias, atrasar, retardar, colocar empecilhos, às vezes. E essa é a história da humanidade. Mas não nos deixemos sucumbir pela tese de que a aparente barreira para que algo se dê é a impossibilidade de que isso se dê. Não caiamos na armadilha filosófica, que vai se transformar numa armadilha psicológica, porque vai reter as nossas intenções positivas, a nossa ordem interna de sermos melhores, vai obstar também que ela se desenvolva. Não caiamos na armadilha de que porque meus olhos não enxergam, não existem. Porque o que os meus olhos ainda podem ver é a noite que insiste em ficar. Colocar uma peia, um obstáculo, sim, dificulta que eu veja o que tem além, mas não significa que não tenha nada além. Quando nós olhamos aos céus, sem o uso das ferramentas da tecnologia moderna, quantos de nós puderam afirmar ao longo da história que era o Sol que girava em torno da Terra? E quantos que sonharam na análise da filosofia, no uso inteligente da razão, que isso era impossível? E sem instrumentos efetivamente comprobatórios, porque muito precários, conceberam a lógica da vida
de que o Sol era o centro, portanto, a Terra girava em torno dele. E isso não diminuía a Terra, porque ela fazia parte do sistema solar. Mas alguns, naquela visão acanhada de justiça que ouvíamos ontem, não puderam ver a tese defendida naquele momento. E hoje, qualquer um de nós que tomasse o microfone ou que saísse à rua a dizer que tudo gira em torno da Terra, não seria preso, é verdade, porque a Constituição me permite dizer qualquer coisa, desde que não seja contra a lei, é claro. Mas consideradamente louco, com certeza a gente seria. Ignorante ou tolo, sem nenhuma dúvida. Então, o fato de não ser possível enxergar o vir a ser, não significa que ele se constitua no nada. E esta é a primeira reflexão que gostaríamos de deixar para os amigos. Há, a nosso juízo, dentro de uma construção pedagógica, deste processo do evoluir, para que finalmente nos tornemos os obreiros do amanhecer, uma parte interna que não pode ser dispensada, qual seja a certeza da plenitude da manhã. Eu posso não vê-la, eu posso ainda não conseguir entendê-la nos seus detalhes, porque grande parte de nós que transitamos na Terra, salvo os poetas, evidentemente, ainda não sabemos bem como é que é este amanhã. Este amanhã dos nossos sonhos, mas ainda não sabemos efetivamente os seus detalhamentos, porque ele está no campo dos sonhos. Agora, é preciso que nós nos permitamos que ele saia do campo do sonhar, do sonho, para um sonhar com racionalidade. Ou seja, que eu entenda este processo de desenvolvimento. Que ele se constitua como uma realidade para mim, embora distante. É absolutamente certo. E eu tenho a certeza, cada um de nós terá que construir em si, de que eu serei melhor. E por eu ser melhor, o mundo será melhor. Agora, se por acaso eu não quiser ser melhor agora, bem, então a gente troca o aluno de escola, mas a escola, com os alunos que quiserem ficar melhor, ela será melhor. Esta certeza do progresso, que a gente pode dizer assim, mas é tão óbvio, Sandra, sim. Mas permitamos-nos viajar para dentro, que nós vamos nos dar conta que grande parte das vezes em que não fazemos os esforços que nos são possíveis, para tudo que nos é possível naquele momento e naquele espaço, não vem da vontade de não fazer. Porque nós já somos aquele que sonhamos com o amanhecer. Estas luzes da manhã, elas já estão tocando nossa alma. Elas aconteceriam de qualquer forma, tocássemos ou não. Mas a grande questão que nos coloca aqui, a essa hora da manhã, é porque essa luz nos toca, ela nos faz sentido, ela nos enternece, ela nos encanta. Então por que nós não a realizamos? Por que não fazemos todos os esforços possíveis no assunto que vamos nos deter amanhã? Por que definitivamente não nos erguemos e andamos numa linha ascensional? Dentro, evidentemente, respeitar, desculpe, cada espaço das nossas competências, por óbvio. Mas por que vamos e voltamos, vamos e ficamos? O bem que eu quero, esse eu ainda não faço, o mal que eu não quero, esse ainda faço. O que explica isso a uma pessoa de bem, de boas intenções? Aquele que efetivamente é sincero consigo, porque é desse que estamos falando.
Não estamos falando do hipócrita, não estamos falando do escapista, não estamos falando daquele que fala da boca para fora, não, estamos falando de pessoas de bem. E que, no entanto, não realizam todo o bem que lhes é possível, e não raro realizam coisas que não são o bem. Se viajarmos para dentro, vamos nos dar conta que de alguma forma nos deixamos convencer, de alguma forma nos deixamos tocar pela dúvida deste amanhecer. E, portanto, a construção desta certeza será o suporte sobre o qual nós poderemos calcar o nosso projeto de progresso pessoal, em todos os campos, mas substancialmente no campo moral. Eu serei esse anjo, porque está determinado em mim que eu serei. Isto está programado por uma lei que está acima de mim. Isto se realizará. Então, o esforço que eu faça para a sustentabilidade do planeta no meu apartamento não é inútil, porque é a minha cota, a minha possibilidade. Isso se dará. O esforço que eu faça para viabilizar a gentileza, a cordialidade, a lisura, a honestidade, a ética, o respeito a todos. Ah, mas sou eu contra uma multidão. Mas se for um eu e mais um são dois, e assim sucessivamente, serão todos. Então é preciso alicerçar, e neste sentido, a codificação, a doutrina espírita, será um aporte, uma ferramenta significativa. E não obstante, por óbvio, todas as filosofias do bem serão ferramentas para isso. Mas particularmente nos toca a alma o Espiritismo, pelo fato da comprovação do vir a ser. Quando as mesas giraram e comprovaram o prosseguimento da vida, quando a investigação se procedeu em alicerces, em bases científicas, e o codificador então dedica a sua vida e vai nos trazendo didaticamente, a tal ponto que na quarta obra da codificação ele dedicará toda a segunda parte para mostrar estes resultados das escolhas do aqui, que se projetam no ali. Quando nós começamos a observar a comprovação da realidade reencarnatória e, portanto, a resposta dessas escolhas, no sentido de possibilitar o processo daquele crescimento que não foi feito antes, quando tudo isso deixa de estar no campo dos sonhos, do sonhar, para o campo do sonho, da razão e da reflexão, então sim, nós temos uma ferramenta para dizer para nós. E não obstante a carga informativa, e o que eu olhe muitas vezes ao meu lado, sangre a minha alma, que já sonha com o amanhecer, isto é temporal. O que é permanente é a lei da vida, de progresso, de realização, de plenitude. E quando essa certeza nascer na minha alma, eu não vou mais me satisfazer em não ser um instrumento desta paz e deste amor. E ainda que fraqueje, que sucumba, eu me soergo, porque eu vou lograr forças naquela certeza. Então, o primeiro aspecto que nós gostaríamos de deixar à reflexão dos amigos é a importância de que entendamos bem do que estamos falando aqui nesse encontro. Não apenas da boca para fora, mas de algo que se introjete e nós permitamos que atinja o mais fundo do nosso íntimo. Num processo reflexivo de tudo aquilo que vamos estudando
de tudo aquilo que vamos lendo, vamos conversando, vamos ouvindo, nos consintamos mergulhar, para então isso nos penetre a alma e nós possamos nos apropriar desta ferramenta e então dizermos que conhecemos. Aprender é muito mais do que ter uma informação, porque uma informação a gente esquece. Mas quando essa informação se transforma em aprendizado, isso não se apaga nunca mais, porque aí é um hábito. Esta primeira certeza conduzirá a todos os demais espaços. Mas ainda há um outro elemento que seria interessante que nós pudéssemos refletir. Que nesse caminhar há aquele primeiro minuto do lusco-fusco. Aquela área em que a bruma da noite é tão significativa, que ela não só impede que eu veja o amanhã, mas como também ela se impõe sobre estas luzes que ainda acanhadamente se apresentam no alvorecer. E é aí que temos que ter o cuidado. E não foi por outra razão que o Cristo nos orientou que vigiássemos. Porque é evidente que se estabeleceu a treva, sem nenhum conteúdo pejorativo, mas se está estabelecida uma aprendizagem equivocada, ela é uma aprendizagem e ela tem sua força. Porque toda aprendizagem gera um hábito. Um hábito pode ser um hábito saudável ou um hábito doente, mas é um hábito. E significa dizer que tem força. E ao não dar valor a estas matrizes que estão no psiquismo, e o que elas podem fazer sem a vigilância, e ainda neste momento em que estamos começando uma nova aprendizagem, portanto estamos transitando de algo que já sabemos, que é nossa atitude original, que está já num processo de condicionamento, para algo que estamos começando a aprender e que, portanto, não é nossa propriedade ainda. Neste momento, o aluno está muito frágil. E se ele não estiver atento, ele retrocede ou consente que aquilo que seja mais fácil venha à tona, e é mais fácil o que ele já sabe. Então é neste momento que se dá o bem que eu quero, eu ainda não faço, e o mal que eu não desejo, eu ainda faço. Por quê? Porque eu não vigiei. Eu não vigiei que havia um condicionamento, que eu estou habituada e acredito que as questões da Terra só podem ser resolvidas desta forma. A forma de quem dá a última palavra, a forma de quem leva tudo à ponta de faca, a forma da violência. Essa é a maneira que eu acredito, que eu me habituei a fazer, que me disseram que era o adequado e eu deixei me seduzir. Então é isso que está condicionado. Agora eu sei que não é, mas não é um hábito ainda fazê-lo. E se no fundo eu não tenho certeza de que esta é a melhor atitude, eu tenho dois problemas. Primeiro, a dúvida, que vai sempre interferir na mudança, e segundo, a dificuldade da própria mudança. Então, superado o primeiro espaço que falávamos no início, agora nos detemos no segundo, que é a força da matriz. É a força da aprendizagem que já está consolidada. Então é preciso que eu me desidentifique com o valor que gerou aquela aprendizagem. Isso eu já fiz na primeira hipótese. Eu já sei que não é mais assim. Eu entendo e tenho a certeza de que a melhor procedência, o melhor procedimento, a melhor atitude é aquela proposta pelo mestre. Isso está comprovado, para meu juízo, pela doutrina. E então, a partir desta base, atuando a vigilância, eu vou perceber o que me dificulta agir,
O que me seduz na atitude equivocada? O que me retém naquilo que eu não quero mais? É só a vigilância que vai me permitir fazer isso. É claro que a oração vai me dar a força para fazer a construção que eu já quero, mas se eu não sei o que eu preciso, eu peço o quê? Que me dê pronto? Isso não pode, porque isso contraria a lei do progresso. Que simplesmente me retire, isso me desacredita, isso me diminui. Então isso não será concedido, porque eu tenho potências na alma para ser aquilo que eu fui projetada para ser. Então isso não se realizará. Isso será fruto da minha própria conquista. E então é nessa vigilância, nos detalhamentos, que nascem muitas vezes na ideia, no simples olhar para o erro, e demorar muito os olhos nele, já vai acionar aquilo que Filomeno vai chamar de os objetos, os elementos que estão nos porões da nossa alma. E que devem ficar ali, porque a vida, como boa professora que é, ela vai oportunizar os convites de aprendizagem conforme as condições do aprendiz. Então, antecipar aprendizagens não é uma estratégia inteligente. E como a vida é um mecanismo inteligente, ela faz nos momentos adequados. Por isso que está dito que ninguém carrega uma cruz maior do que pode. Esse é o sentido na pedagogia. Porque ela não antecipa, a não ser que eu vá atrás da aprendizagem. Bom, é outra coisa. Mas pelas vias da organização da vida, não. No projeto encarnatório, não. São aquilo que Kardec vai chamar no Evangelho, aliás, uma mensagem vai constar no Evangelho, os tormentos voluntários, que eu de minha própria mão os tomo. E são as pedras que eu coloco pelo meu próprio punho no caminhão que já estava lotado. Então ele arria, por evidente. Consequentemente, a notável pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, sim, ela é ordem, questão de ordem em nossas vidas. Conhece-te a ti mesmo? Sim, é questão de ordem. E como Kardec conhecia a antipatia que os positivistas tinham à tese socrática, porque os positivistas entendiam, os filósofos, que nós não lograríamos sucesso no projeto do autoconhecimento. Quer porque, entendo uma psicologia pessimista, nós entenderíamos que o indivíduo mais errado do planeta sou eu, e nunca lograrei ser nada melhor do que sou. Então, todas as questões que estão erradas no mundo, de alguma forma, têm a minha participação. E, portanto, ele entra num nível de desequilíbrio para baixo, chamado depressão, com as consequências conhecidas. Mas existe um outro tipo, diz a filosofia positivista, que é a psicologia otimista. Daquele indivíduo que todos os problemas da humanidade têm causa nos outros, nenhum tem a sua participação, mesmo que tenha acontecido por suas próprias mãos. Mas de alguma forma ele fez porque alguém mandou, alguém exigiu, alguém me subornou, alguém me incomodou. Não, eu sou uma pessoa muito pacífica, Sandra. Se eu não tivesse que viver com fulano, com beltrano, com ciclano, que me tiram da paciência. Mas como é que alguém pode tirar o que eu não tenho? O objeto básico do crime do furto é a posse. Ninguém pode ser furtado de algo que não tem. Não, eu perdi a paciência porque eu não a conquistei. Ela estava ainda naquela fase do... Eu tinha intenção de conquistá-la. Sim, isso era verdade. Eu estava engatinhando na aprendizagem dela, isso também é verdade, mas eu não estava consolidada. Então, evidentemente, os elementos de fora... Mas por que lograram êxito? Só porque eu estava engatinhando? Não.
porque eu tinha um inimigo interno que eu não quis conhecer. E que atuou naquele momento, retendo o passo do meu engatinhar. Então, embora os positivistas reconhecessem a impossibilidade do processo real do autoconhecimento, porque entendesse que, por um ângulo, nós veríamos sempre depreciativamente nossas ações, e, por outro, nunca assumiríamos as responsabilidades de coisa alguma, Allan Kardec colocou uma subpergunta. Conhecemos a excelência dessa máxima. Claro, ele tinha que conhecer a filosofia socrática. Mas queremos saber uma maneira eficaz, prática, de fazer isso, entre linhas, e que não dê errado. E aí só um socrático podia responder, Santo Agostinho. E vai então na subpergunta declinar todos aqueles itens que nós conhecemos. Analisa o teu dia. E nisto tem um segredo. Ele não diz assim, analisa a tua semana, analisa o teu mês, analisa o teu ano. Porque toda avaliação que se projeta muito tempo no tempo, ela nunca é real. Por isso que na pedagogia nós aprendemos que o interessante é que cada aula se realize algum instrumento avaliativo, para que eu tenha um norte. Ora, se isso vale para fora, isso vale para dentro. O Espírito disse diariamente porque é preciso diariamente, porque senão ele não teria dito. Faz o que eu fiz todos os dias. Não, uma vez por semana, uma vez lá que outra. Quando eu não tenho outra coisa para fazer. Hoje nós todos temos a desculpa, né? Eu tive que acordar cedo para ir na conferência e não pude fazer a reflexão, a prece da manhã. Então, é todos os dias. Porque se passar batido, eu não tenho como verificar no outro dia. Mas a carga que eu já coloquei ali, quando eu colocar a outra, já ficaram duas. E vencer duas cargas é infinitamente mais difícil do que vencer uma. Então, nós vivemos num torvelinho e essa é a realidade. Não podemos nos subtrair da realidade. Mas nós temos que criar mecanismos e ferramentas que nos permitam criar espaços dentro da realidade. Porque somos cristãos no mundo, mas não precisamos ser do mundo. Então, criar espaços que nos permitam processos reflexivos. Reflexivos no sentido daquilo que lemos, reflexivos daquilo que estudamos, daquilo que conversamos de sadio, e reflexivos em relação às nossas ações. E o Espírito é notável porque ele vai fazer o contraponto eficiente aos positivistas. Não é para fazer uma análise no sentido depreciativo da conduta, nem muito menos fazer uma análise na eventualidade de encontrar um acerto para exacerbar o orgulho. Porque tanto num sentido quanto no outro, afundou. É uma análise que pontue, sem justificar, sem se repreender. Eu sou miserável, sou sem vergonha, não presto para nada. Porque enquanto fica naquela ladainha, ele fica parado, ele fica retido. Pontua, e portanto eu já sei onde eu tenho que vigiar. Ah, isto me irrita. Então eu vigio, porque quando a coisa começar, eu já começo a tomar as precauções. E aí funciona a prece. Se eu não sei discutir, então não discute. Espera passar e retoma. Quer dizer, eu vou aprendendo a lidar com a minha aprendizagem. Mas, para tanto, eu tenho que descobrir quais são as minhas fragilidades. Dizia-se no Sul, minha avó tinha esse ditado, para que não se meta de pato a ganso. O significado, porque eu, como era da capital, e fui conhecer animais só quando comecei a falar em espiritismo, fui conhecer uma vaca, a primeira vez na minha vida, já tinha mais de 20 anos, todas as vacas para mim eram malhadas, porque eu conhecia da caixinha do leite.
Primeira vez que eu fui numa fazenda no Rio Grande do Sul, que me hospedou, estava na cidade, enfim, e fui hospedada por uma pessoa na área rural, eu vi um grupo de animais marrons e alguns pretos, grandes. Fiquei pensando, que bicho é aquele? Mas em vez de ficar quieta, eu perguntei para o capataz da fazenda, que bicho é aquele? E aí ele deve ter se assustado muito. E dizem que ela vai falar de alguma coisa aqui na cidade. E ainda diz que tem título universitário, né? E não sabe que bicho é aquele. Mas ele, muito gentil, me respondeu, aquele, e à época ainda não era uma senhora, né? Então, aquele, minha filha, aquela é uma vaca. Não, senhor. Porque como toda prepotente, todo orgulhoso é prepotente, né? Não, senhor. E ele, que tirava leite diariamente dela e sabia que era uma vaca, com toda a paciência do mundo, me levou até o bichinho, retirou o leite, fez que eu cheirasse. E eu me assustei mais ainda, porque eu não conhecia cheiro de leite. Eu só conhecia o leite que vinha na caixinha. E esse não tem cheiro de leite. E aí eu continuei em dúvida se aquele bicho era uma vaca. E fiquei com uma certa dúvida até que depois, então, com o passar dos dias, eu me convenci que se tratava de uma vaca. Mas esta vigilância em torno dos fatores que dificultam esse nosso caminhar para a agência do amanhecer, precisam ser detectados. Isso só chega? Não. Porque o processo educativo é fruto do alto amor. É o amor que gera a educação. O amor do professor em relação ao aluno. E se eu sou o professor e eu sou o aluno, então é o amor em relação a mim. Então, o alto amor é quem vai me dar as condições, a força, a coragem, para conviver com esse estágio que está e construir a esperança do vir a ser. Então, por isso que eu também preciso enxergar os acertos. Não para achar que isso é uma maravilha. Sim, isso é uma maravilha porque eu estou fazendo o adequado. Mas não eu sou uma maravilha. Eu estou apenas fazendo o adequado. Mas isso tem que permear-me para me alegrar e, em melhorando a minha estima, me dar as condições de prosseguir na tarefa da educação. No caso, da autoeducação. Nesse sentido, e em resumo, nós diríamos que dentro deste fenômeno do amanhecer, a certeza da plenitude da manhã é a base da eficiência do chegar ao amanhecer. Segundo, que o espaço que inicia o processo, aquele que nós vemos no desenho ali mais escuro, que vai clareando, ele não está claro ainda, o que está claro é a parte de cima. Aquele espaço é o espaço das fragilidades das aprendizagens. Aquele espaço tem que ser cuidado, investido com carinho, com esperança, com alegria, mas com firmeza. E lograremos todos, com uma brevidade que nos encantará, porque já somos chamados e de alguma maneira já aceitamos esse convite, a ser aqueles que sonham e que entregam as suas mãos no sonho para que esta sonhada realidade se estabeleça no aqui e no agora. E por isso, eu só posso concluir, e os amigos vão me permitir que leia para ser fiel ao texto. Há um dos mais notáveis pedagogos que se conhece. E era um poeta. Na Índia, ele tinha sua sala de aula ao ar livre,
Quando lhe vieram comunicar que ele havia ganho o Prêmio Nobel de Literatura, a pessoa que trazia o cabograma iria interrompê-lo a todo custo, posto que era uma notícia que engrandecia a todos, a ele, a seu país, a seus alunos. E a todo instante, então, interferia na aula, chamando. E ele mandava que esperasse. Eu ainda não terminei a aula. Mas o senhor foi condecorado com o Prêmio Nobel. Que bom. Depois da aula, eu vou buscá-lo. Rabindranath Tagore, que na psicografia de Edivaldo Pereira Franco nos brindará, continuará brindando com seus poemas. Sempre notáveis. Mas este em especial, vocês já sabem, eu já disse outras vezes, me toca particularmente a alma. E penso que este encontro é todo um convite a mergulharmos nele. Ele fala e intitula Realidade Distante, que agora não necessariamente deva estar tão distante assim, não pelo menos para nós. Porque é verdade que quando Jesus conversava com Pilatos, no relato de João, ele disse que o reino dele ainda não era aqui. Mas isso não precisa continuar assim. Nós podemos dizer a ele, neste momento, que ele pode contar conosco, para que muito brevemente o reino dele também seja aqui. E Tagore nos diz: sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabor a sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encaixoeirados douravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens, em bandos, exaltavam amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes daquela região. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos e além dos tempos a vencer. Nem a sombra ou mácula encontrei em parte alguma. E dei-me conta que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem se extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do rei da juventude resgatará a estrada do infinito no rumo do sem fim. Amado rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo. Porém, hoje, sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me dizendo em canção de esperança: ama e aguarda. Amanhã não sonharás, porque a realidade já será. Será assim. Porque nossas almas não consentirão mais que a noite sombria permaneça, posto que as luzes do alvorecer nos penetraram na mensagem encantadora da montanha. Nós nos evadimos dela aqui e ali, mas este rei amado, que ainda não amamos, mas que nos ama,
não nos deixou a sós. Nos mandou tantos outros para nos chamarem aos seus convites amorosos. E em particular, este Consolador por excelência, o Paracleto, o Advogado, aquele que nos acessa à justiça. Sempre sonhei contigo. E desta feita, eu te prometo que tu podes contar comigo. E quando acordar, já não será mais um sonho, porque a realidade será. Depende de quem? Senão de nossas mãos, de nosso empenho, de nosso esforço, de nossa dedicação. Afinal, quem somos? Senão irmãos e filhos de Deus. Que não seja assim tão distante, porque temos direito a que seja próximo. Que não seja para um dia que não se sabe quando, mas que seja para um dia que se sabe que chegará. Agora ou mais além, mas nossos passos firmes de quem vai começando a se erguer. Muito obrigado a todos pela paciência, pelo carinho. Fiquemos em paz.